Amém. Eu sempre, ou eu termino um livro nas mensagens, ou eu começo algum livro. E eu quero ver se a gente termina hoje Apocalipse. E a última mensagem de Apocalipse que eu compartilhei foi uma mensagem, ao meu ver, muito pesada. Falar da justiça de Deus sobre a terra, as coisas da ira de Deus que vai acontecer na terra, homens ainda, mesmo diante da justiça de Deus, ainda não tendo temor do agir de Deus sobre o pecado, sobre essa terra, sobre todas as coisas, a terra queimando, a água faltando, enfim, não ter mais mantimentos, ou seja, a justiça de Deus. Não é nada fácil falar sobre isso. E na semana passada o irmão trouxe uma mensagem: a vida após a morte. Graças a Deus por isso, que é a vida após a morte. E aí eu fiquei meditando durante a semana, e até na quarta-feira eu não tinha nenhum sentimento compartilhar com os irmãos. Aí eu busquei do Senhor alguma coisa, falei: Senhor, me dê graça, quero ver se eu falo algo bom para a igreja, Senhor, né? E o Senhor me deu o sentimento de falar sobre o céu. E está em Apocalipse 22. Vamos abrir Apocalipse 22. Eu vou ler rapidamente para os irmãos. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra imagem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Amém. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente venho sem demora. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós te damos graças porque, mesmo diante de nossas falhas, nossa pequenez, nós ainda, com toda humildade, nós nos consideramos como servos teus, Senhor. Estamos aos teus pés porque o Senhor nos ajuda e nos dê a cobertura da tua graça, da tua misericórdia. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos sustenta diante da nossa limitação. Declaramos que nada podemos e nada fazemos sem o teu agir em nós. Por isso, vem para nós nesta manhã. Fala a tua palavra. Abra a boca daquele que fala, mas também nos dê ouvido atento, Senhor, para que o Senhor possa se revelar de uma maneira especial para cada um de nós. Nós oramos no teu precioso nome. Amém. Irmãos, o título da mensagem é isso aí: o céu, habitação eterna de Deus, Deus o Pai, Cristo o Filho ou o Cordeiro e a noiva, a igreja. E queria falar um pouquinho sobre a igreja, porque a igreja sempre está no coração de Deus. Cada igreja local é a manifestação da única igreja universal e deverá incorporar a natureza da igreja celestial. E a igreja, ela sempre será regenerada pelo Pai. E graças a Deus por isso. Ela sempre é restaurada. Ela é sempre reavivada pelo Pai. E eu sempre me alegro porque o próprio Senhor, quando fala: eu edificarei, eu restaurarei, eu levantarei a minha igreja. Então, olha o cuidado que o Senhor tem com a sua igreja. A igreja é o corpo ministerial de Cristo. Nós sabemos disso, nós estudamos e sabemos que ela é o corpo de Cristo. Lembra que quando Saulo de Tarso estava indo para a estrada de Damasco ali, aparece a grande luz, ele cai por terra, e aí o Senhor perguntou: Saulo, por que tu me persegues? Possivelmente, eu não sei, mas pode ser que Saulo tenha falado: Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor, não. Estou perseguindo uns cidadãos aí, que se dizem cristãos. Aí o Senhor, de uma maneira especial, fala para Saulo: fala, sabe que se tocar num deles, está tocando em mim. Eu sou parte deste corpo também. Então ela é o corpo de Cristo. Ela é preservada na unidade, sustentada pelo Espírito. Lembra em Efésios que fala assim: luteis para manter a comunhão do Espírito. No coração de Deus ela já é unificada, ela já tem essa unidade, ela tem que ter essa unidade. Nós causamos muitas divisões por aí, mas para o Senhor ela é unida. A igreja tem que e deve ser sempre fiel à pregação da palavra de Deus. Fugiu disso daqui é perigoso, é doutrina humana e nós sabemos no que pode dar. A igreja deve ensinar o evangelho cristão de acordo com as Escrituras, não com ideologias, pensamentos nossos ou desejos nossos. Ela é de acordo com isso aqui, que os apóstolos faziam, preservavam na unidade, na comunhão, no partir do pão, de acordo com o que está na palavra. A igreja deve sustentar a Trindade, a divindade de Cristo, e nós temos isso no nosso regimento, né? Que Deus é triuno,
que Deus é Pai, Filho, Espírito, a Trindade. Isso nunca pode fugir do nosso coração, porque está na palavra de Deus. Os três em um, agindo em comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito, numa harmonia eterna e celestial. E aí surge uma situação, e João escreve ali na primeira epístola dele, fala assim, que tem alguns aí pregando certas coisas. Não eram dos nossos, não surgiu do nosso meio. E se estão pregando algumas coisas, eles vão ser responsáveis por isso, e eles vão pagar diante do Senhor. A igreja deve ter sempre batismo e ceia do Senhor. Outro dia o irmão confessou aqui para nós que tem uns irmãos que reúnem uma localidade aí como igreja, e já tem agenda de irmãos novos que têm o desejo de ser batizados. Para que essa pandemia acabar, vai ser uma grande multidão de batizados. Que o Senhor possa também nos conceder essa graça de ter pessoas com desejo de ser batizado. A igreja deve ter o batismo. E a ceia do Senhor, que nós acabamos de partir aqui, agora essa manhã, eu sempre falo que a ceia do Senhor para com a igreja, ela sempre tem dois sentidos. Um horizontal que inclui inclusão de todos aqueles que amam o Senhor, todos aqueles que têm desejo de caminhar com o Senhor. E nós oramos sempre no Partir do Pão que, Senhor, nós não somos únicos, nós incluímos todos aqueles que amam o Senhor. E também ela tem que ter um sentido vertical. Senhor, na ceia, a ceia entre nós, essa é uma característica da verdadeira igreja do Senhor. E lembrando que quando o Senhor partiu ali a sua última ceia na terra, ele fez esse gesto. Ali fala que ele pegou o pão, o bocado, e colocou na boca do traidor, do Judas, o Iscariotes. O Senhor amou e amou ele até o fim, mesmo sabendo das consequências. A igreja, conforme Mateus 16, ela tem um ministério de poder. Lembra lá? O Senhor, quando revela e pergunta para os seus ali, os discípulos, quem ele era, e eles confessam: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o Senhor também revela a igreja para eles. E o Senhor fala assim, como ministério de poder para a igreja, que ela tem isso, e o Senhor deu esse poder à igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Poder, o Senhor deu. E o que desligares na terra terá sido desligado também nos céus. Então o Senhor nos ajude, sempre faz-nos lembrar que a igreja tem esse poder de, juntamente com o Senhor, lógico, de ligar, desligar, de tratar dessas coisas com prudência. A igreja também tem um ministério autorizado. Atos 14, verso 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Ministério autorizado, ele autoriza. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor e em quem haviam crido. Atos também, capítulo 20, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, autorizou. Bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a igreja autoriza, a igreja tem essas pessoas com essas posições dela. Qual que é a ordem lá? Apóstolos, profetas, presbíteros, doutores, mestres. Então ela tem e os anciãos da igreja. Atos capítulo 20, verso 17. Possivelmente uma das reuniões que Paulo manda chamar. Ali fala que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Uma reunião para uma nova
um novo caminhar, mandou chamar os presbíteros, esses que têm autoridade nas suas localidades. E a igreja, ela tem autoridade na sua localidade. Nenhum ministério de fora, de longe, tem poder sobre a igreja. A igreja possui a sua tesouraria, a sua autoridade na localidade. A autora aos Hebreus, no capítulo 10, lembra que a igreja também possui um culto público. Não deixemos de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, pois vedes que o dia se aproxima. Não deixar de congregar. Na última reunião, nós tivemos sentimento de convocar os irmãos, porque você sozinho caminhando, você poderá esfriar, ser enfraquecido. E nós também, que praticamente estamos aqui em todas as reuniões, nós também precisamos da presença dos irmãos que estão afastados, que estão distantes. Nós precisamos. Nós sozinhos nós não suportamos. E o Senhor está falando isso, que não deixar de congregar, não deixar de estar junto. Há uma necessidade da gente estar juntos. Atos, no capítulo 14 e no capítulo 20, fala que a igreja terá sofrimentos e perseguições. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo por esse mundo afora aí. Essa semana nós tivemos a notícia aí na rede social de que o Talibã descobriu celulares de cristãos lá no Afeganistão e estão visitando essas pessoas, possivelmente exigindo que seja apagadas suas bíblias aqui do aplicativo. Bíblias como essa aqui, possivelmente lá eles não carregam, de medo que se carregarem eles vão sofrer duras penas, mas tem isso daqui. E eles já estão descobrindo quem tem isso. Então, a igreja, sofrimentos e perseguições. Graças a Deus que nós não temos isso ainda na nossa nação. Mas a gente começa a olhar lá no horizonte e ver que poderá acontecer qualquer hora aí, essas coisas para o nosso lado. E aí a palavra diz assim, Atos: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, não é uma, eu sempre tenho o hábito de falar assim, é meu dia de tribulação. Eu tenho um dia de tribulação, eu tenho uma hora de tribulação. Mas aqui está falando que a igreja, com os seus, através de muitas tribulações. E é por causa dessas muitas tribulações que importa entrar no reino. Achar que você não vai ter tribulação não é verdade. Não é o que a gente ouve por aí, de umas certas denominações por aí. Atos 20 diz assim: eu, Paulo, lógico, sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, falando coisas pervertidas e para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só o cuidado de Paulo. E ele já estava prevendo isso, e ele alertava os irmãos para ter cuidado dessas coisas que ia começar a acontecer. Éfeso, capítulo 4, fala como a igreja verdadeira, ela como o corpo de Cristo, e os irmãos me suportam que eu vou ler alguns versículos, falando da igreja verdadeira, capítulo 4, do verso 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja verdadeira tem essas pessoas, essas autoridades, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. As coisas que estão acontecendo aí, João alerta, não eram dos nossos. Não caiam nesses ventos de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, o ser um, o ter comunhão uns aos outros, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então são características da igreja verdadeira, a igreja que tem o Senhor como cabeça, tem o Senhor como aquele que conduz todas as coisas, e nós como servos deles e filhos dele, nós devemos estar sujeitos a Ele e pedir dele a direção da igreja. E aqui nas nossas reuniões de segunda, nós sempre clamamos: Senhor, não nos deixe por nós mesmos. Nós tocamos na tua igreja, nós tocamos em coisas que pertencem a ti. Então nos conduza a tomar as decisões, como tratar com os irmãos, como tratar das coisas do Senhor, como mexer na menina dos olhos do Senhor, que é a igreja. A igreja. Agora eu queria compartilhar alguma coisa sobre o céu, que está em Apocalipse, que nós lemos. Apocalipse 14, verso 13, diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham para a eternidade. Apocalipse capítulo 22, aqui no verso 3 que nós lemos, diz assim: que no céu nunca mais haverá qualquer maldição nela. Na cidade santa no céu estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O céu, a habitação do Pai, habitação de Deus e do Cordeiro, Cristo Jesus. E a igreja, possivelmente, provavelmente, será esses servos que o servirão por toda a eternidade. Nós teremos ocupações no céu? Uma pergunta. Nós não seremos inativos no céu. Não será um trabalho igual na terra, e nós nos cansamos do trabalho na terra. Poucos têm prazer de trabalhar aqui nessa terra, mas lá teremos todo o prazer, porque o versículo 3 disse: e os servos o servirão. Servirão como? Só estando lá para ver. Tudo será prazeroso, porque é para a glória de Deus. Não é para nós mesmos, não é para a satisfação do nosso ego, como nós fazemos coisas tais como entretenimento aqui nessa terra que nos dá prazer. Mas lá não, lá será tudo para a glória de Deus. Um exemplo disso está lá em João 5, quando Jesus disse aos seus discípulos: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também trabalho. Meu Pai trabalha, e eu trabalho, e na glória, eu e o Pai seremos honrados, louvados por toda a eternidade. E os seus servos o servirão. Nós serviremos ao Senhor, pois trabalharemos para Ele, e será prazeroso, incansável, sem fadiga nenhuma. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem, na sua criação ali, na origem, na terra, o homem foi feito para trabalhar. E essa é a nossa função aqui nessa terra, nós trabalhamos. Nós não gostamos muitas vezes, nós não gostamos muito. Quem que tem alegria de levantar 5 horas da manhã, pegar um trem, pegar outro ônibus, pegar não sei o que, e chegar
10 horas da noite de volta para casa. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar. Adão cuidou e deu nome a todos os animais. E se eu fosse dar uma profissão, uma característica para Adão hoje, eu daria um monte. Ele seria um agricultor, um veterinário, um botânico, porque ele mexeu com flores, plantas. Ele cultivou, ele trabalhou, ele lidou com os animais e ele colocou nome em cada um deles. Deus o fez para o trabalho físico e mental, Adão, e nos fez também. Mas no céu, a ocupação será gratificante, alegre e satisfatória. Será diferente do trabalho na terra, pois na terra é um fardo, mas no céu nós não temos isso como um fardo, porque nós nunca vamos nos cansar. Vai ser alegria, satisfação, prazer o tempo todo, porque é para a glória de Deus. Serviremos ao Senhor. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 1 a 7. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Olha mais um tetelestai aí. Tudo está consumado, tudo está perfeito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele me será filho. Alegria eterna, irmãos. Isso é o que nos espera no céu. E isso é que nós vamos ter no céu. Sem reclamações, sem nenhum lamento, pois Deus mesmo no céu manterá tudo restaurado. Não tem reclamação, não tem fadiga, não tem canseira, não tem mais nada. Será para a glória de Deus, porque nós o serviremos. Tinha um amigo meu que ele, há uns meses atrás, morreu aí, e sempre que a gente encontrava ele perguntava: e daí, fulano, como é que você está? A resposta dele sempre era: eu não me queixo. A gente não sabia se ele estava bem, se ele estava mal, não sei o quê, mas ele sempre tinha um sorriso no rosto e essa resposta: eu não me queixo. Quisera a gente ser assim o tempo todo. Mas no céu a alegria será eterna, sem reclamações, lamentos, porque lá é tudo restaurado. Deus cuidará de tudo. Galardão. 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 8, diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o próprio trabalho. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que for posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui o Senhor está falando ali daquelas pessoas que edificam com ouro, prata e pedras preciosas, têm um galardão. Mas aqueles também que edificam com material barato, também será salvo e terá algum tipo de galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: aguardando e apressando o dia de Deus. Olha o coração de Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro, Paulo, João, Tiago e cada um de nós estamos caminhando nessa terra ainda, mas nós aguardamos o dia do Senhor. E esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas para isso, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar o tempo todo, ser rápido em confessar pecados, não ter nada oculto. Nós devemos nascer de novo e pedir todo dia para o Senhor: Senhor, faça com que nasçamos de novo. Precisamos de um novo nascimento. Nós devemos confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, isso o tempo todo, porque Ele é o cabeça da igreja, e se Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso Senhor. Quem estiver nele e com Ele não passará pelo juízo. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem do irmão, e o irmão frisou mais de 70 vezes nas epístolas é usada a expressão nele, naquele e com Ele. Então essa era o coração principalmente de Paulo. Era um homem nele, envolvido por Ele, guardado por Ele, e ele trabalhava para Ele. Que esse seja o nosso coração. Davi, no Salmo 33, ele já tinha no seu coração que o céu é o lugar de habitação de Deus. E ele fala lá no seu Salmo, fala assim: o Senhor olha dos céus e vê todos como filhos dos homens. O Senhor olha dos céus, quer dizer que o céu é o lugar de habitação de Deus. Lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Então Davi, lá atrás, já sabia que o céu é essa morada de Deus. E lá, como morada de Deus, ele olha os filhos dos homens com atenção especial. O Senhor, quando os discípulos pediram para ensinar eles a orarem, o Senhor diz assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Direção da nossa oração é vertical, porque nós temos um Pai que está nos céus. Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17. Que vou ler alguns versículos aqui que fala que o desejo do coração do Senhor é para que o seu povo esteja para sempre com Ele. E quando Ele ora ali pelos seus. Verso 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus. Tu mos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti, provém do céu. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, a verdade, e verdadeiramente conhecem que saí de Ti. O nosso Senhor também veio do céu. E creram que Tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Olha o desejo do coração do nosso Senhor. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Ora, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de Ti. Isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. O Senhor ia para o céu, mas ia estar neles. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 20, não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória. Olha o coração do nosso Senhor para com os seus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, verso 24 do Evangelho de João, capítulo 17. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Fico pensando, o Senhor sabia que ia subir para os céus, de volta para casa, e o coração dele olhando para os seus, que ia ficar nesse mundo tenebroso. Mas ele ora ao Pai, roga por eles, e graças a Deus que ele roga por cada um de nós até hoje, que ele nos quer lá. Ele quer os seus filhos lá, juntamente com ele, vendo esta glória que ele tem. João capítulo 14, o Senhor diz assim para os seus: na casa, no céu de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá e vou preparar e vou esperar vocês lá, essas muitas moradas. O Pai é o destino, o céu, e o Filho é o caminho. Quem está no Filho está no caminho, porque Ele é o caminho. Autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vê o céu também como uma cidade, porque aguardava, falando de Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão tinha o seu povo, ele jornadeava, ele caminhava sobre essa terra, e ele não fincava suas tendas, suas estacas nessa terra. Ele tinha muitos animais, mas ele olhava para o céu, ele já via essa pátria celestial, ele já via essa cidade celestial, ele sabia o que ele almejava. Mas por outro lado, quando ele não possuía terras, ele podia muito bem possuir terras, mas quando Sara morre, ele compra um lote para sepultar a sua morta. Mas o destino dele era o céu. Senhor Jesus. Efésios também fala que o céu é um lugar, porque Cristo está à direita do Pai no trono, tem um lugar lá. Diz assim no verso 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita. Tem um lugar à direita nos lugares celestiais. Verso 3 do capítulo 1 de Efésios diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Onde que é isso? As regiões celestiais em Cristo? No céu, um lugar. Por isso que nós temos essa fé de que nós vamos também estar nas regiões celestiais em Cristo, porque Paulo está falando isso e nós por fé tomamos isso. 2 Coríntios capítulo 12 fala também que o céu, Paulo chama de terceiro céu ou paraíso, e ele fala assim: conheço um homem que é em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é permitido, não é lícito ao homem nem referir ou mencionar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18: não atendendo nas coisas que se veem,
mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, as que não se veem são eternas, são celestiais. E essas coisas nós aguardamos, por quê? Porque nós temos fé no nosso coração, nós temos essa viva esperança. Romanos capítulo 8, no verso 25 diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que é isso? Fé. Nós não vemos nada dessas coisas, nós temos um vislumbre de como são essas coisas, mas nós não sabemos, nós nunca fomos para lá. E quem foi para lá, aqui como o Paulo está falando, ele foi proibido de falar o que ele viu lá, ou ele achou que o povo não estava preparado para receber o testemunho do que ele viu lá, mas nós aguardamos isso por fé. Gálatas capítulo 5, verso 5 diz assim: porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós podemos formar uma ideia perfeita do céu, que é o céu, nós podemos, nossa cabeça aqui pode formar algumas coisas, mas baseadas no que nós conhecemos, no que é imperfeito aqui, ou seja, tudo que nós passamos, nós vivemos nessa terra, vira de ponta cabeça, faz como se fosse o contrário. Não vai ter mais canseira, fadiga, perseguições, essas coisas. E lá, só satisfação, prazer, alegria. O Zé outro dia postou uma frase aí na sua rede social, e ele diz assim: a eternidade será para corrigir os erros da terra. Então, isso tudo será apagado, todas essas falhas, esses pecados, essas coisas tenebrosas, a eternidade vai corrigir isso. Salmo 23, o salmista está falando assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós fomos criados para glorificar a Deus para sempre. Nossa comunhão com Deus Pai, Cristo e os demais cristãos jamais se quebrará no céu. Apocalipse capítulo 5, no verso 6, assim: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. João viu isso lá, uma realidade, e escreveu para nós. Apocalipse capítulo 22, verso 4, diz assim: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. União de Deus com o seu povo no céu, por toda a eternidade. Jeremias diz assim, uma promessa que está lá desde da velha aliança: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, seu eterno propósito de Deus, isso vem no coração do homem desde a época da lei. Amém? Queria compartilhar um negócio com os irmãos, 5 minutos, se o Senhor assim permitir. Não precisam crer nisso, mas eu notei algumas coisas aqui como meu sonho de consumo, humanamente falando, sobre esse versículo de Mateus capítulo 5, no verso 12, diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E agora eu vou compartilhar algum sonho de consumo meu. Os irmãos considerem. Porque é grande, o céu é um lugar real e perfeito, pois nosso Senhor é perfeito, onipotente e eterno, e Ele prometeu isso para os seus. Não faltará nada no céu, nada será omitido. Não haverá falhas e imperfeições no céu. O harmonioso brilho da luz do Filho de Deus, nós o veremos, porque ele tem esse brilho, essa característica de ser glorioso, de ser majestoso. E nós o veremos, esse brilho harmonioso. Nós seremos libertados de todas as nossas frustrações,
nossos sofrimentos, tragédias, tristeza, dor, choro. Famílias inteiras reunidas no céu. Sabe aquele ente querido que você perdeu? Um pai, mãe, um irmão, um tio. Famílias inteiras serão reunidas no céu. Lembra do pecado de Davi, que gera aquele menino? E o profeta Natan alerta ele que ele vai ter consequências por causa desse pecado. E aquele menino adoece. Davi vai diante do Senhor, jejua, ora, refugia na sua presença e não tem o que ser feito. O menino morre. Depois de sepultado, Davi, lógico que ele confessou seu pecado e ele sabia que Deus o perdoaria. Depois do menino sepultado, ele falou assim: eu não posso trazer o menino mais de volta, mas eu posso ir até o menino. Então está aqui meu sonho de consumo: famílias inteiras reunidas no céu. Todos os santos nos céus terão ocupações, e essas ocupações serão permanentes, louvando e glorificando a Deus por toda a eternidade. Essas serão nossas ocupações. Lugar para todos. O céu é um lugar para todos, onde os nossos sonhos se tornam realidade. É uma perfeita comunhão, sem barreiras, e hoje nós criamos barreiras entre nós, entre nações, populações, entre irmãos. Nós ainda criamos essas barreiras, nós criamos nossos muros, mas lá não terá nada disso. Será uma perfeita comunhão. A comunhão é eterna com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O céu é o destino eterno de todos os filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, pelo nascer de novo, pelo confessar os pecados e confessar que Ele é Senhor e das nossas vidas. Eu creio que no céu tem depósitos de orações que ainda não foram feitas, estão precisando a igreja e cada um de nós fazer essas orações para Deus dispensar essas orações para nós. Lágrimas derramadas ainda na terra, possivelmente tem lá potes de ouro cheios das nossas lágrimas, cheios das lágrimas do povo perseguido, da igreja maltratada aqui nessa terra. Quantos irmãos choraram, quantos irmãos choram nessa terra ainda? E essas lágrimas estão lá, um dia serão recompensadas. Curas e milagres que estão lá ainda, prontos para serem enviadas à terra. Só falta a igreja e cada um de nós clamarmos por essas curas e milagres. E são curas físicas e mentais, porque doença é algo estranho na economia de Deus. Eu lembro que, muito tempo atrás, um irmão falou assim: no plano original de Deus não tem defeito, não tem imperfeição, não tem doença, não tem. Mas por causa do pecado, essas coisas, isso aos olhos de Deus é estranho, mas existe entre nós. No céu tudo isso terá um fim, não haverá essas coisas. Ordem no céu, nunca haverá canseira, nunca haverá tristeza. Tarefas estimulantes, divertidas, com propósito, lugar de ordem, lugar de excelência. Não haverá nenhuma desordem, nenhum descontentamento. O céu é o lugar de alegria perfeita, e a paz invade o coração de todos os que estão lá. Nunca cansaremos, nós nunca vamos perder o vigor. Eu não sei se nós vamos precisar de dentes bonitos lá, ou cabelos bonitos, mas se o Senhor nos der, amém por isso. O Evangelho da cruz é loucura para os homens. Vai na contramão de tudo que o mundo é. Mas Paulo fala que em Cristo, ele era um homem espiritual. Somente em Cristo. E é o que nós seremos no céu, homens espirituais. Teremos aparência linda e glorificada. A minha oportunidade de ser lindo. Nunca o fui, mas há a minha oportunidade. Sem nenhuma cicatriz. Se você tiver alguma cicatriz, algum defeito, você não terá lá. Terá um corpo glorificado.
uma aparência linda e glorificada. Os louvores e cânticos no céu serão os mais belos e a nossa imaginação não pode conter, não pode nem falar como será, mas nós o veremos lá. Louvores e cânticos por todo o céu, por toda a eternidade. Os abortos que são feitos nessa terra, quer seja acidental ou intencional, Deus o Pai cuidará e transformará esse ser abortado na terra no mais lindo ser no céu. E o trono de Deus será um lugar de eterno louvor. Tem um versículo que fala assim, que miríades e miríades estão diante desse trono louvando o nosso Senhor. Porque esse trono de Deus é um lugar do eterno louvor para Ele. Anjos e todos os seres que lá habitam vão louvar ao Senhor. E a igreja que vai estar lá, como a noiva do Cordeiro. Trombetas, hinos, harpas terão a sinfonia eterna. Por causa dessa visão, dessa perspectiva que Paulo, eu acho que quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu essas coisas lá. E aí, acho que por causa disso ele falou, para mim é muito melhor partir e estar com o Senhor. Porque essa terra é isso mesmo. Mas aí também no coração dele tinha um sentimento para os seus. Falei, se o Senhor permitir ainda ficar aqui, que ainda tem a igreja para olhar, tem os irmãos para cuidar, para guardar. Mas ele deixava tudo para estar com o Senhor. Então, irmãos, esse é o sentimento. Os irmãos me perdoem se eu extrapolei as nossas perspectivas, mas o sentimento que o Senhor me deu no coração essa semana de compartilhar sobre o céu como nosso destino real, que nós o cremos nisso. Nós não vislumbramos, nós não temos noção do que é, mas nós podemos dar a nossa navegada por aí e sentir isso no nosso coração. Isso é lícito, não é pecado. Amém?